E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Depois da divulgação dos índices de inflação ao longo do dia de ontem, houve uma mudança no sentimento do mercado e por isso a gente pode ver mais queda pela frente sim. Então vem comigo que eu vou explicar isso e muito mais logo depois da vinheta aqui pra gente. Pessoal, eu tô aqui nesse site do Grupo CME, né? Eles fazem os estudos estatísticos aí com base na economia americana. Ele tem vários indicadores e um indicador que eu gosto pra caramba é a contagem regressiva para o FONC, que é a reunião do Banco Central Americano, né? A reunião do Federal Reserve, que é o Comitê do Mercado Aberto. Faltam 13 dias, né? Mais ou menos 2 semanas. A reunião vai acontecer nos dias 26 e 27 de julho. Ou seja, terça e quarta-feira, sem ser semana que vem na outra. E até então, né, antes dos dados de inflação serem divulgados aí na manhã de ontem, a maior parte do mercado estava com uma perspectiva do aumento na taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Ou seja, a taxa de juros que atualmente tá de 1,50% até 1,75%, as pessoas estavam esperando que aumentaria 0,75%. Depois da divulgação dos índices de preço do consumidor ao longo do dia de ontem, a gente teve a maior inflação nos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos e agora a maior parte do mercado já está acreditando no aumento de 1 ponto percentual pela primeira vez em anos. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos ela está altíssima, o mercado ele já está ficando pessimista com relação aos aumentos aí que o Federal Reserve pode estar fazendo na taxa de juros americana e, consequentemente, o mercado pode precificar de forma antecipada esse aumento na taxa de juros ao longo dessas 2 semanas. Então, eu acho que vão ser 2 semanas difíceis para os mercados internacionais, consequentemente, para o próprio mercado de criptomoedas, uma vez que a gente pode ter essa precificação antecipada. No dia da reunião, a gente vê o que acontece, né? Eu acho que o mercado sempre preza pelo pior, e se esse pior acontecer, isso já está sendo precificado. Se, por exemplo, eles estão precificando um aumento de 1%, né? Seriam 100 pontos percentuais na taxa de juros. Se tiver um aumento menor que esse, muito provavelmente os mercados podem dar uma respirada, podem ter um momento de otimismo, assim como caso contrário ocorra, caso a maior parte do mercado pense que vai aumentar em 1% e aumente 1,25%, por exemplo, a gente pode ver mais queda pela frente. Mas estou passando isso aqui com vocês porque é extremamente importante a gente ficar de olho nessa questão desse aumento da taxa de juros, porque o mercado já está começando a ficar ainda mais pessimista do que já estava. Consequentemente, a gente pode ver mais quedas aí nas próximas semanas. Indo direto para a nossa análise aqui, a gente vai passar no nosso order book, porque o sentimento do mercado está mudando. A gente fez uma região de suporte muito forte próximo aos 19 mil dólares, tanto que a gente perdeu esse ponto e já teve uma força compradora muito grande, uma recuada, e a gente está próximo a pontos de suporte e tem bastante token alocado para compra, né, mesmo para venda, mesmo a gente tendo bastante pessoas já querendo comprar Bitcoin, tem muita gente querendo vender próximo a pontos de suporte. Então a gente tem aqui quase 400 tokens aqui nos 20 mil dólares, né? Nos 20 mil, nos 19.800, 19.900. E quanto mais o preço subir, mais as pessoas obviamente vão querer vender devido a todo esse pânico e cenário de pessimismo aí no mercado. Então a gente vê que até os 23k tem muita gente querendo vender e acima dele já não tem tanto token, né? A gente já pula direto aí para os 30k. O order book não bota tanta relevância nessa região justamente porque tem um gap no gráfico onde o preço não foi muito negociado, consequentemente tem pouca gente aí presa, poucos pontos de resistência e logo menos pessoas com interesse em vendas. E como a gente está muito esticado, quanto mais o preço cair, obviamente mais pessoas vão querer estar comprando aí o Bitcoin. Antes de passar nele, nesse cenário todo, eu queria passar no S&P 500, né, para a gente dar uma olhadinha nele, porque desde que foram divulgados os níveis da inflação, a gente está meio que numa tendência de baixa. Tá? Ontem, desde que o mercado ele abriu, ontem foi um dia bastante indecisivo, porque a gente teve volatilidade, olha só, o preço. Logo que o mercado abriu, teve uma queda, teve uma recuada, teve uma queda de novo.
a gente fez aqui um triângulo simétrico, olha só, a gente fez um topo, fez um fundo, fez um topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, rompemos agora no índice futuros, vamos ver como que às 10 horas da manhã o mercado vai agir com relação a esse rompimento desse padrãozinho de equilíbrio, mas a gente está invalidando um possível cenário de alta e isso me preocupa um pouco, porque a gente havia feito um fundo, fez um topo, fez um fundo ascendente, tínhamos tudo para fazer o pivô e a gente devolveu muito agora, né, desse topo, então a gente segue bastante consolidado, mas caso a gente perca esse fundo, a gente vai estar rompendo uma região de suporte, nosso próximo suporte vai ser a mínima do pânico, isso poderia causar o começo dessa precificação do aumento de 1 ponto percentual aí na taxa de juros, então vamos ficar atento com isso, a gente nem chegou a romper a região das médias, ponto cujo qual eu falei que era importante a gente estar rompendo, a gente está superando e consequentemente a gente pode estar vendo mais queda, principalmente caso a gente perca esses dois níveis de suporte aqui no mercado tradicional. Nossa dominância, ela estava paradona aí, eu acho que ela ainda tá, já está há bastante tempo aí, já vai fazer quase um mês, né? Final de junho, olha só, dia 17 de junho ele já estava aqui parado, a gente já está aí indo para quase um mês de lateralização e consolidação. Mesmo cenário que aconteceu aqui atrás, olha só, a gente ficou quase que 2 meses com a dominância parada, justamente num ponto, né, que nessa época o Bitcoin estava aí próximo aos seus 30 mil dólares e ficou quase que 2 meses brincando nessa range de preço entre os 30 e os 40k, e o mesmo está acontecendo agora nos 20 mil dólares, né? Enquanto o mercado está andando de lado, a gente não tem uma tendência, a dominância ela tende a ficar parada. As pessoas elas ficam com medo de se expor em Bitcoin e aí o mercado ele subir para caramba e as altcoins darem mais oportunidade, ou então de caso o mercado caia, elas estejam pouco posicionadas em Bitcoin e consequentemente o Bitcoin tende a se desvalorizar menos face a esse pânico no mercado. Mas olhando a tendência maior aqui, a gente está vendo um possível rompimento dessa figura de consolidação, uma tendência de alta aqui no semanal e chegando sempre mais próximo dos 50% aqui de dominância, que é um ponto extremamente importante para o mercado cripto, porque significa que o Bitcoin, que é a maior criptomoeda, é a mais antiga, ela vai ter o maior capital de mercado percentual com relação às altcoins, né? Então vai ter a maior parte do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin. Eu acho isso extremamente importante. Passando o nosso Bitcoin, talvez o vídeo fique um pouquinho maior do que de costume, porque temos bastante coisas aí para estar discutindo. Mas se você não sabe, eu divido o nosso vídeo em capítulos. Então na barrinha aqui embaixo você consegue aí ver a parte que você bem se interessa. Pessoal, a gente segue dentro da nossa figura de cunha ascendente. Talvez até daria para dar uma recalibrada nela para a gente configurar aqui esse talvez falso rompimento. Uma coisa mais ou menos assim, né? Fica até um canal ascendente, alguma coisa desse ponto, mas não deixa de ser uma figura de continuação. A gente teve um cenário de queda, a gente está consolidando, não estamos com força aqui para estar buscando níveis mais altos de Fibonacci, estamos respeitando o 382, segurando nesse suporte, né? E é uma figura de continuação, tá, pessoal? Quando a gente chegar nesse topo aqui, vai ter pressão vendedora, principalmente se a gente romper os 22 e não tiver força, isso vai reforçar essa figura e consequentemente a gente pode está tendo um rompimento dela caso o mercado tradicional venha a precificar esse aumento aí da taxa de juros, né? Esse aumento aí de 1 ponto percentual até ao longo das próximas 2 semanas. Como que a gente invalidaria essa figura? A força compradora precisaria de demonstrar força para tá rompendo os limites dessa figura e fazendo esse pivô acima da região das médias que vem segurando o preço historicamente, acima da região de Fibonacci, é uma região muito importante que também vem segurando o preço. Olha só, a gente não conseguiu passar dos níveis de 382 e principalmente o mais importante, né, o topo desse canal. O topo desse canal é um ponto sim de forte resistência e muita gente vai querer atuar vendido. Então a gente fazer esse pivô, ou seja, essa confirmação de rompimento dos limites, a gente invalidaria essa figura e poderíamos ver um cenário aí um pouquinho mais otimista. Caso contrário, rompendo, a gente vai estar face ao nosso maior suporte. Olha só, o nosso maior suporte, onde às vezes que a gente testou ele, a gente teve volumes acima da média, né? Até colocando nos gráficos menores, eu acho que fica bem mais nítido. Esse volume aqui eu já falei para vocês desconsiderarem, que foi um bug da plataforma lá da Binance. Mas olha só, a gente chegou, bateu nesse fundo, volume acima da média. A gente chegou, rompeu, chegou próximo a esse suporte, volume acima da média. O que é isso? São as instituições que elas estão acumulando com a liquidação das sardinhas que estão
apostando no rompimento dessa figura. Então as instituições elas entram no sentido contrário, jogam o mercado para cima, estopa e liquida toda essa galera, fato cujo qual a gente vai passar no sentimento agora. Galera, o nosso sentimento até que tá dando uma melhoradinha, né, com toda essa queda. A gente teve muita liquidação ontem, retomada muito forte, e desde então, desde o vídeo de ontem, né, a gente está fazendo esse movimento. Ao longo desse movimento a gente está tendo uma queda no long short ratio, um aumento no open interest, consequentemente a maior parte do mercado, hoje está difícil, a gagueira aqui não está deixando, falando muito rápido, pensando muito rápido, mas consequentemente a maior parte do mercado ela segue apostando na baixa, ela está shortando o Bitcoin. Então atualmente a gente tem 1,28 compradores para cada vendedor, porque a gente está numa região de suporte. E mesmo assim a gente está próximo a uma região de suporte e tem muita galera entrando no mercado e essa galera está entrando em short. Consequentemente as instituições elas aproveitam desses pontos de liquidação, olha só, liquidação para estar acumulando, jogando o mercado para cima e também está estopando e liquidando toda essa galera, o que faz com que o mercado fique ainda mais perigoso de se operar. E isso nos leva às nossas considerações finais, né? Porque a gente tem a maior parte do mercado que está apostando na baixa, bem perto do nosso maior suporte. Então a gente tem um suporte muito forte, a maior parte do mercado apostando na baixa e as instituições nitidamente tentando segurar, né? Por isso que eu acho que a gente não chegou a romper os 18 dessa vez e segurou também nos 17 lá naquela mínima do pânico da Luna e tudo mais. Então, se a gente perder esse suporte aqui, galera, eu acho que a situação já não fica tão boa assim, tá? Eu não vou arriscar comprar aqui nesse suporte porque o nosso gráfico ele tá falando que tem uma figura de baixa, tá? Então eu vou preferir ficar mais quietinho, ver se romper, né? Eu vou estar com capital para estar reentrando aqui embaixo, confirmando esse cenário. Caso contrário, caso seja um fake out, a gente vai ver que a força compradora está muito forte e vai estar jogando o mercado para cima, invalidando o rompimento de uma figura muito forte. Consequentemente, traz mais confiança para a gente estar guardando uma reversão aí do cenário e uma respirada. Aí sim eu vou estar utilizando esse suporte para fazer um bottom fishing com uma confiança de que a gente vai ter uma maior probabilidade de reversão aí do cenário do mercado. Mas caso contrário, né, a figura mais nítida para mim, o cenário mais nítido é essa figura de continuação aqui, principalmente caso a gente viole esse suporte. Para invalidar essa figura, o mercado precisa me demonstrar, né, a força compradora precisa me demonstrar aí um otimismo para estar fazendo esse pivô acima da região das médias no diário, acima das regiões de Fibonacci e também acima dos limites da figura. Tudo isso vai depender de como que o mercado tradicional vai estar precificando esse aumento aí da taxa de juros, né? Uma vez que eles já estão ficando mais otimistas, o que muda aí o termômetro do mercado e consequentemente o sentimento. E assim a gente pode ter uma precificação antecipada desse aumento da taxa de juros, o que pode causar sim mais quedas no mercado aí nas próximas semanas, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você achou, críticas, dúvidas, sugestões, tá tudo valendo. Não esquece de deixar aquele like e me seguir nas redes sociais, porque lá eu sou bem mais ativo. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima quinta-feira e tamo junto, galera. Valeu!